Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à CIDEIS, neste que é o segundo de 3 dias de trabalhos de longas conversas e de apresentações, onde falamos sobre a segurança da informação e do espaço digital. Já vamos aqui com uns minutinhos de atraso, o grande auditório vai-se preenchendo, eu também compreendo que esta pausa para almoço foi agradável, está até um bom tempo lá fora, portanto, ao longo do tempo vão descendo as escadas, vão se sentando, nós vamos já avançando aqui para os nossos trabalhos também para não perdermos mais tempo. Vou já antecipar o próximo painel, vamos falar sobre cibersegurança em português. Convidar a juntar-se aqui comigo ao palco a Lara Lima, do Centro Nacional de Cibersegurança, também a Ivandro Lopes, assessor para a cibersegurança, resiliência e inovação de Cabo Verde, e também vai juntar-se a nós remotamente Lourinho Cheman de Moçambique. Contamos ter este contacto pronto, estava com alguns problemas, mas acredito que vai acontecer de forma eficaz ao longo da nossa conversa, portanto, sem receios, vamos já avançar. Eu só aqui uma nota à parte técnica, estou a ouvir aqui alguns burburinhos, não sei se há algum problema de microfone, de qualquer das formas, ficamos atentos a isso. Sejam bem-vindos. Obrigada, boa tarde. Para quem nos está aqui a acompanhar, uma pequena introdução a este tema, onde vamos falar naturalmente sobre a cibersegurança na lusofonia, num contexto de crescente evolução tecnológica e crescente exposição no ciberespaço de pessoas e organizações, a cooperação e a relação e as relações de confiança assumem-se como um importante instrumento de capacitação para a prevenção e também para a reação contra ameaças e incidentes no ciberespaço. Importa não apenas conhecer o desenvolvimento e a adoção daquilo que têm sido as políticas e as estratégias de cada país para estes problemas, mas também perceber que a cooperação existe no espaço da lusofonia, como é que se pode identificar em conjunto as dificuldades, as vulnerabilidades e também potenciar estas capacidades e a cooperação entre os países de língua portuguesa. Já vos cumprimentei, mais uma vez bem-vindos. Vou começar por quem está ao longe. Temos todos aqui a imagem do Lourinho. Lourinho, não sei se nos está a ouvir bem, mas vou-lhe começar por perguntar qual é que tem sido a estratégia para preservar e para impulsionar a cibersegurança nacional em Moçambique. Boa tarde, muito obrigado. Estou a ouvir, a seguir a conversa, portanto, desde o início. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade que é dada a Moçambique, mais uma vez, participar, portanto, numa das sessões, portanto, do CIDEIS. Em relação à pergunta que coloca, eu podia enquadrá-la, portanto, no contexto da política e da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética aprovada pelo Governo de Moçambique em 2021. E um dos vetores essenciais, portanto, dessa estratégia é a cooperação internacional. Por reconhecermos que os desafios de segurança cibernética não podem ser tratados por cada Estado de forma isolada. Então, é parte da nossa intervenção e das ações que estamos a empreender, como parte da implementação da estratégia, a dimensão da cooperação internacional. Temos feito ao nível da região da África, em que Moçambique está inserido, que é essa DC, mas também temos feito ao nível, portanto, continental, portanto, da África, portanto, juntando as iniciativas da África, e a nível global. Mas por causa da importância da língua portuguesa e do espaço que a língua portuguesa tem na internet e os seus povos, promovemos também e damos particular importância à cooperação com os países de língua oficial portuguesa, portanto, da CPLP, na cooperação da implementação de ações ligadas à segurança cibernética. Aliás, a nossa participação nos últimos 4, 5 anos de forma contínua, portanto, no CIDEIS, é parte dessa intervenção. Quando nós também realizamos eventos em Moçambique na área de segurança cibernética, temos procurado, portanto, convidar os países irmãos, portanto, de língua oficial portuguesa, mas para além, portanto, de participação em eventos, promovemos ações bilaterais, portanto, há exemplo que temos estado a fazer com Portugal, com o Brasil,
com Angola, portanto, nesta área, portanto, de segurança cibernética, e estamos disponíveis, portanto, com Cabo Verde, e estamos disponíveis para continuar, portanto, com essas ações com os países, portanto, de língua oficial portuguesa, por acreditarmos que o espaço de cooperação e interação entre nossos países no âmbito da língua para a prestação de serviços digitais também serve de fonte, portanto, da atração aos mal intencionados e podem praticar, portanto, ações não desejáveis, portanto, nesse espaço, e a cooperação entre as entidades, autoridades, portanto, de segurança cibernética dos países de língua oficial portuguesa pode ser, portanto, é essencial para podermos juntos garantir um espaço cibernético, portanto, seguro para os nossos concidadãos. Muito obrigada. Já voltamos a conversar. Fico connosco também aqui a acompanhar a nossa conversa. Ivandro, acredito que a sua presença aqui também seja um bocadinho o reflexo disso, da estratégia que usam também para combater, porque vem aqui, cria também algumas redes de contacto, tem conversas, tem reuniões, portanto, essa também será uma estratégia. Mas conte-nos um bocadinho da realidade em Cabo Verde. Quão difícil é que é tornar a cibersegurança uma prioridade estratégica num país onde as ameaças, como os problemas sociais, são demasiado evidentes? Certamente. Começaria por cumprimentar os organizadores do evento, aos colegas do painel e aos convidados. Cabo Verde, nós demos grande salto em termos de governação digital. Isso é um projeto que iniciou em finais dos anos 90. Mas, infelizmente, este mesmo ganho não temos a nível de cibersegurança por vários fatores. Fizemos muita coisa a nível organizacional, a nível de medidas técnicas, medidas legais, cooperação e capacitação, mas precisamos fazer muito mais, principalmente a nível técnico. Se formos falar a nível de organização, nós já temos uma estratégia nacional de cibersegurança que foi... Mas tem sido difícil de implementar ou não? Sim, tem sido difícil porque sim. Porque até hoje, por exemplo, não conseguimos implementar, instalar ou operacionalizar o Centro Nacional de Cibersegurança, que é um dos requisitos chaves para combate à cibersegurança. Temos de trabalhar, por exemplo, a nível de capacitação das pessoas, né, com vários projetos, como, por exemplo, com o Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal, onde conduzimos um exercício de segurança, né, para testar as capacidades de resposta ao acidente das pessoas ou dos vários setores, do setor da energia em específico. Capacidade de dar respostas a incidente informático, mas sim, temos várias dificuldades, mas estamos cientes, temos este desafio para trabalhar e também temos vários projetos para Já podemos falar sobre eles mais à frente, também para implementar, não é? Lara, acredito que para estes países seja muito importante esta cooperação com Portugal, mas gostava de saber qual é que é o outro lado da moeda, de que forma é que esta cooperação, nomeadamente com Cabo Verde e com Moçambique, contribui para o aumento da ciberresiliência em Portugal. Claro que sim. Antes de mais, boa tarde Ivandro, boa tarde professor Laurino e à audiência que aqui está, e obrigada Mónica. Efetivamente, isso era um dos pontos que eu gostaria de deixar aqui de realçar, que esta cooperação não é unidirecional, ok? Ou seja, nós não estamos neste grupo na posição de tentar assistir de alguma forma. Nós estamos verdadeiramente a tentar cooperar e cooperar nas duas direções de forma multilateral. E o que nós temos aprendido ao longo desta experiência e desta nossa cooperação, tanto com a CPLP como com outros países, tanto da União Europeia como a nível internacional, é que efetivamente o contexto organizacional, o contexto geográfico, em muito interfere naquela que é a estratégia de cada país. E, portanto, nós temos tentado aprender, primeiro, a nossa estratégia é
tentarmos aqui estabelecer canais seguros de partilha de informação, não é? Porque muitos dos incidentes que acontecem tanto em Cabo Verde como em Moçambique, como noutros países, nós próprios podemos ser alvo deles, correto? O ciberespaço não tem aqui aquilo que é a noção de fronteiras e, portanto, na realidade, nós precisamos de estar todos unidos e partilhar informação entre nós para que possamos nós próprios garantir a resiliência do nosso país. E esta partilha de informação, partilha de indicadores de comprometimento, de experiências, faz com que o nosso plano de ação seja fortalecido, porque conseguimos perceber do outro lado quais são as lições aprendidas e que muitas das vezes, e isto também é muito uma mentalidade portuguesa, nós só agimos depois de alguma coisa ter corrido mal. E aí sim é que nós vamos encontrar medidas de mitigação para evitar que esses mesmos erros se perpetuem. E quando nós cooperamos, nós podemos aprender com os erros dos nossos parceiros, não é? E isso permite-nos aqui ter uma visão futurística daquilo que eventualmente nos poderá afetar e de que forma é que nós nos podemos proteger. Obrigada. A próxima pergunta é também para os dois, Lourinho e Ivandro. Até a propósito desta resposta, gostava de saber se sentem esta cooperação mútua, ou seja, se não sentem que é só Portugal a tentar ajudar-vos no desenvolvimento, na inovação da tecnologia, mas se sentem que também têm contribuído com a vossa experiência, com aquilo que vocês também têm construído para Portugal. Se sentem que essa relação é recíproca. Lourinho, vou começar por si, por estar à distância talvez seja mais fácil. Muito obrigado. Gostaria de concordar, portanto, com os elementos que a Lara, portanto, teceu na sua intervenção. De facto, a cooperação e colaboração é bilateral e é nosso entendimento que o processo de aprendizagem é recíproco. E é nessa base que nós temos estado a elaborar, portanto, planos de trabalho e de cooperação. Por exemplo, nós, em Moçambique e Portugal, em particular, através do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação e do CNCS, temos um plano de trabalho, portanto, que estamos a implementar há 2 anos. E o alinhamento das atividades toma em consideração, portanto, a dimensão de cooperação e colaboração para apoio mútuo entre os dois países no desenvolvimento de capacidade de resiliência, portanto, ataques e incidentes de segurança cibernética. Agora, isto dito, também temos que reconhecer que não entramos em pé de igualdade, que há diferenças, portanto, e são essas diferenças que procuramos estabelecer ações de interajuda para ajudar os que estão ligeiramente atrasados, portanto, a crescerem, de maneira que todos tenhamos o mesmo nível de capacidade de intervenção, porque, como disse bem a Lara, portanto, uma característica da internet é que não conhece os limites de fronteiras ou de jurisdição. O que acontece hoje em Portugal pode acontecer em Moçambique e vice-versa. Então, o nível de prontidão e de preparação das equipes tem que estar portanto, elevado, portanto, de modo a que todos possamos interagir e assistir aquele que estiver a sofrer um ataque ou a sofrer um incidente que precisa de intervenção, portanto, do outro Estado, por os perpetradores, portanto, de atos negativos no espaço cibernético poderem estar num país e praticar ações no outro. E pela ligação cultural, portanto, entre Portugal e Moçambique com outros países, portanto, de língua oficial portuguesa, a probabilidade de haver atores negativos num país e praticar ações no outro e precisar de colaboração e cooperação é muito elevada. Portanto, são essas dimensões e nós acreditamos que essa relação é sim recíproca no processo de aprendizagem e nós já temos ações concretas que estamos a realizar com Portugal e que contribuem para... Pode dar-nos algum exemplo, só para também ficarmos aqui elucidados de que ações são essas? Só para dar um exemplo, portanto, no ano passado nós tivemos equipe de técnicos do Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética de Moçambique a estagiar em Portugal, a trabalhar com os colegas no CNCS em ferramentas concretas, portanto, de tratamento de incidentes e para dominar, portanto, essas técnicas e essas ferramentas e plataformas de trabalho. E voltaram para Moçambique, em menos de 2 ou 3 meses, implementaram, portanto, essas ferramentas que estão em utilização e estamos a mobilizar recursos para que os colegas de Portugal façam o mesmo, portanto, venham a Moçambique,
ficarem 1 ou 2 semanas junto com as equipes para trabalhar. Mas para além da cooperação na área operacional e técnica, há cooperação na área de política, de formulação de instrumentos legais e normativos nessa área. Temos tido apoio e colaboração, portanto, de Portugal, do CNCS, no processo legislativo de preparação, por exemplo, da proposta da Lei de Segurança Cibernética. Portugal apoiou-nos muito, portanto, comentando a preparação da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética de Moçambique. E na área de formação, portanto, temos tido também a identificação conjunta do projeto de formação e colaboração. E em fóruns internacionais, portanto, temos estado também a articular as nossas posições. Moçambique, a exemplo de muitos países, está a participar agora, portanto, foi convidado, portanto, a aderir à Convenção de Budapeste, que trata também assuntos de segurança cibernética. Estamos a fazer esse trabalho com apoio e acompanhamento, portanto, de Portugal. Estamos a preparar a proposta da lei de crime cibernético, que tem uma dimensão de segurança cibernética. Estamos a contar, portanto, com o apoio de outras instituições de Portugal. Portanto, a cooperação é em diversas dimensões e nós estamos satisfeitos pela forma como está a decorrer, portanto, a colaboração e cooperação, portanto, nessa área. Obrigada. Vamos agora ouvir o Ivandro também sobre esta questão. Se também sentiste que a Lara estava aqui a dizer que esta cooperação é recíproca, não é só a informação que recebem de Portugal, também nos ajudam a nós nesta matéria, e em que medida é que isso acontece? Sim, esta cooperação é recíproca, até porque o combate o cibercrime, por exemplo, é algo transfronteiriço. Então, a colaboração, a cooperação é algo de extrema importância. Por exemplo, agora, a CNS de Portugal, Centro Nacional de Cibersegurança daqui, tem 10 anos de experiência e nós ainda não temos isso. Quando nós começarmos a implementarmos ou ativarmos o nosso Centro Nacional de Cibersegurança, certamente vamos querer aprender com a experiência de Portugal. Nós Mas o Ivandro certamente se leva daqui estas experiências e consegue de certa forma passar informação, tentar implementar algumas coisas de certa forma. Sente isso quando volta? Sim, claro que sentimos esta cooperação, esta liberdade, esta disponibilidade em partilhar a informação, esta abertura. Sim. Lara, podemos falar também do Exercício Nacional de Cibersegurança 2024. Quais os principais takeaways? Então, podíamos falar 1 hora sobre isso. Pois era. O Exercício Internacional de Cibersegurança... Ajuda-nos a contextualizar também. Sim, pois é isso. Sim. O Exercício Internacional de Cibersegurança decorreu em abril, 10 de abril, mas eu acho que há sempre um trabalho prévio ao evento que é sempre aquilo que não passa para o espectador e para os participantes, mas que muitas das vezes é o que gera mais frutos. E para nós conseguirmos preparar essa atividade, isso exigiu tanto de Cabo Verde, como de Moçambique, como de Portugal, uma disponibilidade ao longo de meses, de partilha de informação, de tentarmos perceber que incidentes é que fariam sentido testar, porque quando nós falamos de um exercício internacional ou nacional, o que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que, naquele determinado período de tempo, vamos tentar testar a resposta dos participantes a incidentes de cibersegurança. Incidentes esses que nós tentamos desenhar o mais aproximados possível à realidade. E para nós conseguirmos fazer isso, foi preciso nós percebermos a realidade de Cabo Verde, a realidade de Moçambique, e no âmbito desse processo de planeamento e de preparação, foi mesmo muito gratificante testemunhar aqui que os interlocutores, por exemplo, Moçambique partilhou muito daquela que é a sua experiência, tal e qual como o professor Lourino estava a mencionar, na estrutura e no desenvolvimento da estratégia com Cabo Verde. Criaram-se aqui, ou seja, além do grupo de preparação do exercício propriamente dito, houve aqui margem para nós criarmos outros canais de comunicação e partilharem experiências entre eles sobre o desenvolvimento de modelos, de referenciais. Voltando aqui ao exercício, o exercício efetivamente uniu estes 3 atores e focou-se no setor da energia.
Portanto, no dia 10 de outubro, o que nós fizemos foi, sentamos toda a gente à mesa, em 3 locais ao mesmo tempo. Portanto, nas instalações do Centro Nacional de Cibersegurança, nós tínhamos a decorrer aquilo que nós chamamos de sala de controle da crise, em que fazíamos o envio de aquilo que nós chamamos de injects, que é, no fundo, a narrativa que nós utilizamos para testar esses tais incidentes de forma altamente simulada. E, ao mesmo tempo, estava em Cabo Verde e em Moçambique as equipas, os interlocutores do setor energético, das diferentes empresas e organizações, as diferentes autoridades, todas juntas na mesma sala a tentar resolver o mesmo problema. E qual é que foi aqui a tentativa a nossa narrativa? Foi, no fundo, criar um incidente que tinha origem numa empresa de energia, mas que de alguma forma afetaria também a energia de Cabo Verde e de Moçambique. E o que é que nós percebemos ao longo do dia? Ao longo do dia fomos percebendo algo fascinante. A única coisa que eu posso falar é da minha experiência de outros 2 exercícios, nomeadamente o Exercício Nacional de Cibersegurança de 2023, que foi dedicado às autarquias, e um outro que nós tivemos dedicado às eleições. Mas foi muito engraçado perceber que, apesar de muitas dessas entidades serem concorrentes, não é, no setor da energia, ou muitas vezes haver aquele medo, aquele receio de partilhar informação, na realidade juntaram-se em grupos e responderam ao incidente em grupos, que era algo que não estava previsto e que nós ainda não tínhamos visto acontecer. Por exemplo, da minha experiência e do que eu assisti ao Exercício Nacional das Autarquias, efetivamente as autarquias cooperaram, mas cada uma respondeu por si. Aqui, de forma muito autónoma, decidiram criar grupos e responder ao incidente em grupo. Independentemente se eram entidades concorrentes ou não, a ideia aqui foi: vamos partilhar a informação que temos entre nós e vamos tentar responder a isto da forma mais pragmática e o melhor que sabemos dentro daquilo que nos é dado. Isso mostra muito como é que é a cooperação do futuro e o potencial de cooperação. Exatamente, e isso foi assim, foi a principal lição que eu retirei dali. E depois, claro está, depois formos falar de termos mais técnicos, nós além de termos aqui injects ao nível processual, para tentarmos perceber como é que estão os planos de resposta a incidentes, se requerem aqui melhorias ou não. Claro que detectamos algumas coisas que podem ser melhoradas, nomeadamente no que diz respeito, lá está, a ter estes processos de forma intrínseca e na cultura das organizações. E outro takeaway que é interessante e que, independentemente da geografia, parece que os 2 grandes desafios e aqueles 2 desafios que eu pelo menos encontro como fatores comuns aos atores são a falta de recursos humanos e a falta de financiamento. Portanto, chegamos ao fim, percebemos que temos todos os mesmos problemas. Exato. Já ouvimos a perspectiva mais ou menos de Moçambique sobre este exercício. Ivandro, gostava também de perceber como é que foi para vocês em Cabo Verde participar nesta iniciativa. Bom, o exercício foi, por dizer, o balanço foi bastante positivo, pois criou-se um ambiente simulado em que as pessoas podiam experimentar ou viver esta pressão, né, em que se vive quando está a ocorrer um ataque. Conforme a Lara disse, apesar possivelmente as pessoas não podiam não querer cooperar por causa da concorrência, mas não viram isso, sabem que talvez tenham consciência de que a cooperação é muito importante para questões de cibersegurança. E claro, também um lado positivo do exercício é que permite identificar melhorias, pontos de melhorias a nível de procedimentos. E acredito que essa primeira parte que referiu, o envolver da população, também tenha sido bastante importante, ou não? De envolver a população, de capacitar, ou pelo menos as pessoas conseguirem perceber o que é que está em causa em cada momento desses, de um ciberataque. Ou Sim. É bastante importante. E este evento também teve um grande impacto em Cabo Verde, pois teve uma boa cobertura das mídias e
Sim, de uma maneira geral, foi bastante positivo. Foi positivo, sim. Laurino, voltando a si, ia concluir? E claro, e temos as lições aprendidas que temos agora que absorver e melhorar para o futuro. Ou para um possível cenário real de ataque, né? Espero que não aconteça. Naturalmente. Laurino, agora sim, volto a si. A verdade é que há cada vez mais pessoas ligadas à internet e às tecnologias digitais e aos dispositivos em rede. Esta massificação traz novos desafios à vossa segurança. Quais é que são? Qual é que é a vossa preocupação neste momento com a prevenção, que é o tema desta CIDES este ano, e por isso importa também falar de forma mais específica sobre isto, a prevenção. Muito obrigado, mas se me permite, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de tecer alguns comentários em relação ao exercício que nós fizemos portanto, na área de energia. Para nós, para além das questões técnicas que a Lara, portanto, e Evandro trataram muito bem, que nós também aprendemos em Moçambique, foi na dimensão de políticas também. É que a nossa estratégia preconiza, por exemplo, o estabelecimento do grupo de resposta a incidentes de segurança cibernética setoriais. A participação não só das empresas, mas também das entidades reguladoras setoriais, em particular do de energia, despertou o interesse e a importância do estabelecimento deste CICER e também esta dimensão que a Lara fez referência, portanto, de recursos financeiros, de recursos humanos em termos de capacitação. Portanto, são dimensões essenciais que foram, portanto, de destaque, portanto, no nosso processo de aprendizagem. Agora, em relação à pergunta que coloca de prevenção, a nossa estratégia tem como sexta dimensão a componente de sensibilização. É a nossa observação ao longo do trabalho, portanto, temos estado a fazer nos últimos anos, que a prevenção exige a educação da sociedade, a educação das lideranças das instituições, portanto, públicas, privadas, da academia, sobre a importância e o tipo de trabalho que deve ser feito para a preparação do utilizador final, o que está na ponta, como temos feito referência, portanto, em termos de tecnologia, portanto, técnica da rede, o comportamento do cidadão, portanto, que é o utilizador final, é fundamental, porque muitas vezes ele é que se expõe, dependendo do tipo de atitudes que toma, o tipo de sites que visita, atenção. Então, nós temos tido campanhas de sensibilização como parte da implementação da nossa estratégia para a educação da sociedade nessa vertente. Claro, também temos estado a fazer um esforço significativo na formação das equipes técnicas de resposta a incidente, porque temos sim limitações, portanto, de quadros em número e competências técnicas, portanto, para responder a cada vez mais crescentes tipos de ataques. E o desenvolvimento tecnológico, em particular da inteligência artificial, vem a crescer, portanto, os desafios que nós temos em termos de prevenir, portanto, os ataques ou os abusos no espaço cibernético são perpetrados por atores negativos. E para nós, portanto, essa dimensão da formação, da educação, é essencial, mas não subestimando a capacidade de investimento em ferramentas e plataformas que nos permitam, portanto, responder, portanto, no caso dos eventos ocorrer, mas a componente da prevenção é essencial e para nós a educação e a sensibilização é fundamental. Portanto, aqui uma estratégia em algumas frentes. Evandro, e em Cabo Verde, em matéria de cibersegurança, quais são as grandes metas para o futuro? Acredito que a concretização de um Centro Nacional de Cibersegurança que implemente uma boa estratégia também faça parte dessas ambições. Sim, claro. Esta é, com certeza, a grande meta. Estabelecer o Centro Nacional para a Cibersegurança. Também, e claro, junto com o centro temos o CERT, né? O nosso CERT, que vai coordenar todas as respostas de incidente de segurança, mas também temos a consciência que a capacitação ou incutir a cultura de cibersegurança a todos os níveis é de extrema importância, desde um cidadão comum aos profissionais. Por isso temos agora em curso, estamos a criar programa de formação profissional, né, no país. Já temos um curso de pós-graduação em Segurança Informática em cooperação com uma das universidades de Portugal, a Universidade de Coimbra, salvo erro. Também estamos a criar programas de licenciatura ou mestrado em cibersegurança em Cabo Verde. Então, estamos a trabalhar, porque a cultura de cibersegurança é de extrema importância. Também tem a cooperação, a legislação, que são todos um conjunto de ações que temos em curso para melhor prevenção, ou estamos melhor preparados para perigos de enfrentar internet. Desafios no futuro. Sim. Laura, também gostava de perceber quais são aqui os principais desafios que trazem a evolução tecnológica e esta rede de cibersegurança da lusofonia, não só a Portugal, não é? E quando muitas vezes este é um terreno
tão fértil até para os países desenvolvidos, não é? Exatamente, sim, sim. É assim, neste ano de 2024, o maior desafio que nós temos em mãos é mesmo a transposição da NIS 2, da Diretiva Europeia. E, portanto, o Centro Nacional de Cibersegurança já fez o processo de tentar perceber como é que essa Diretiva Europeia pode ser transcrita para o nosso regime jurídico. E, portanto, no ano de 2024 encontramos-nos num ano crucial para saber como é que nós vamos responder a todos esses desafios que, muito honestamente, aparecem todos os dias e são todos os dias diferentes, não é? A cibersegurança, eu gosto muito desta analogia porque é como se fosse um avião que já partiu e nós estamos a tentar, de alguma forma, ir ao mesmo ritmo. Portanto, há sempre desafios novos a acontecer e o centro, no âmbito das suas funções e no exercício das suas funções, o que tenta fazer também com muito apoio do nosso Observatório de Segurança, de Cibersegurança, é tentar perceber aqui, tentar desenvolver o nosso conhecimento situacional, tentarmos perceber em todas estas frentes nas quais estão divididas a conferência, em sociedade, em termos de riscos, quais são os desafios que estão a ser colocados em cada um desses setores e de que forma é que nós conseguimos desenvolver ferramentas, como é que nós conseguimos desenvolver os quadros de referência que vão de encontro às necessidades que nós identificamos, porque neste momento a cibersegurança não é única e exclusivamente um problema técnico, não é? Portanto, os desafios que nós enfrentamos no ciberespaço muitas das vezes são herdados daquilo que nós, dos desafios que vivemos diariamente fora dos ecrãs. E, portanto, a nossa estratégia para enfrentar desafios é conhecer, identificá-los, cooperar, estar junto. Para aumentar essa cooperação, nomeadamente com estes países, qual é que pode ser a estratégia? Como é que isso pode fazer? Nomeadamente com Cabo Verde e Moçambique, nós temos relações estreitas. Eu acho que o histórico de todas as atividades que nós temos vindo a desenvolver em conjunto falam por si. O Lourino já respondeu, a troca de técnicos que nós temos tido, a partilha de informação, a própria realização do exercício. Também Cabo Verde e Moçambique tiveram a oportunidade de cá estar o ano passado e numa reunião decidiu-se qual era a estratégia para 2024 e a estratégia passou também pela realização desse exercício. Portanto, o que nós pretendemos agora fazer é, dados os resultados do exercício, não é? Tentarmos perceber, ok, estas são as necessidades, de que forma é que juntos nós podemos tentar colmatar isto, tentar mitigar aqui alguns pontos de melhoria que são perfeitamente naturais em qualquer país e, portanto, a partir de agora, a partir da definição, a partir do momento em que lemos a conclusão desse relatório, é percebermos juntos como é que podemos criar uma rede de colaboração e uma das coisas também muito importante, e, portanto, essa estratégia está ongoing, está a decorrer, decorrerá ainda mais em detalhe no futuro, e tentarmos perceber como é que juntos efetivamente conseguimos criar essa rede de colaboração. Eu ia dizer, algo também importante que nós aprendemos no exercício é de que forma é que nós podemos partilhar, quais são os canais que devem ser utilizados para a partilha de informação, nomeadamente indicadores de compromisso e outro tipo de informação específica. E, portanto, eu acredito que no futuro próximo, as entidades aqui envolvidas juntar-se-ão e tentarão perceber de que forma é que nós devemos comunicar estas informações sensíveis, que informações sensíveis é que podemos comunicar, quais são aqui os limites, não é? Temos de tentar perceber esse quadro e, portanto, eu diria que esses são os próximos passos. Lourino, temos aqui 1 minuto e meio para si também para lhe perguntar quais é que são os próximos passos e como é que podemos melhorar esta cooperação e esta rede da lusofonia em matéria de cibersegurança. Muito obrigado por esta oportunidade. Vou tentar dizer, portanto, em 1 minuto. Temos estado a trabalhar já há algum tempo, como a Lara disse, portanto, da cooperação, portanto, dos países. O que gostaríamos, portanto, de ver é a implementação, portanto, dos resultados, portanto, do exercício, mas não só.
é a concretização, portanto, da formalização da cooperação, portanto, entre os países de língua oficial portuguesa, portanto, no caso, a segurança cibernética diz respeito. Se calhar passarmos a ter um fórum especial. Temos estado a reunir em sede do CIDES, que é a Conferência de Portugal, ou dos eventos organizados por Moçambique e Angola, mas seria importante nós termos um evento especial dedicado, portanto, à segurança cibernética nos países de língua oficial portuguesa, portanto, para podermos assegurar. A Lara fez referência, portanto, ao desafio de Portugal, portanto, no NIS 2. Nós gostaríamos de continuar a trabalhar com Portugal, porque no âmbito da preparação da nossa proposta da Lei de Segurança Cibernética, temos tido recomendações de outros parceiros internacionais que a adoção do articulado, das referências feitas no NIS 2, é fundamental para países como Moçambique, mesmo sem ser parte, portanto, da União Europeia. Fiz referência que nós estamos no processo, já fomos convidados, portanto, Moçambique foi convidado em fevereiro deste ano para aderir à Convenção de Budapeste, que trata também de aspectos de segurança, portanto, cibernética, para além dos aspectos de crime cibernético, e juntamos a Cabo Verde, já foi convidado, juntamos a São Tomé e a outros países, portanto, de língua oficial portuguesa, como o Brasil, e esta cooperação tem que crescer nessas vertentes relacionadas, que é segurança cibernética, proteção de dados e combate a crimes cibernéticos, portanto que essa colaboração pode existir. Sermos todos parte de mesmas redes de pontos de contato internacionais para a troca de informação sobre incidentes, mas mais importante ainda para nós, estamos na fase inicial, é a cooperação e colaboração na componente de formação e desenvolvimento de quadros e de competências dos nossos técnicos para que estejam ao mesmo nível de Portugal ou de outras partes do mundo quando se trata de segurança cibernética, porque não há um ataque pequeno para países em desenvolvimento e ataque grande para os países desenvolvidos. Os níveis de ataques são da mesma complexidade e temos de estar todos ao mesmo nível em termos de abordagem, portanto, desses desafios e riscos. Lorino, muito obrigada. Fico connosco só mais uns segundos para terminarmos aqui a nossa conversa, que termino com o Ivandro também neste jeito de conclusão, também numa fase inicial, como é que se podem melhorar para vocês esta cooperação e esta rede? O que é importante fazer já de forma mais urgente? O que é prioritário? Talvez indo na linha do que a Lara acabou de dizer, na partilha de informação, quem sabe podíamos estabelecer um ISAC, que é Information Sharing. Uma comunidade para partilha de informação, uma estrutura mais formal. Sim, partilha de informações, de diferente tipo de informação, também até apoio, auxílio em situações de incidente. Quem sabe também estabelecer um framework comum para a taxonomia de cibersegurança. Tem vários frameworks, vamos adotar um para a nossa comunidade. Harmonizar os conceitos entre nós. Sim, sim, sim. Fica aqui o desafio para o futuro, talvez na próxima CIDES já possamos estar a falar hipoteticamente sobre isto. Eu espero que sim e desejo maior sorte nesse trabalho. Lorino, Ivandro, Lara, muito obrigada. Convido a quem está aqui ao palco a voltar a sentar-se nos vossos lugares. Obrigada. Continuação de uma boa tarde de trabalho, nós aqui também vamos continuar. E vamos continuar com uma apresentação, mais um keynote, por isso vou chamar aqui ao palco agora Rui Pereira, do Centro Nacional de Cibersegurança, para nos falar dos desafios ético-jurídicos da gestão coordenada de vulnerabilidades. Bom, devo dizer que me foi atribuída uma tarefa um bocado difícil, que é de nos manter acordados durante uma apresentação, ainda por cima depois do almoço, com jurídico no título, tal como está no programa. Eu tentei modificar o título, mas penso que já não fui a tempo. O que queríamos falar aqui de um tema que é um tema bastante caro ao Centro Nacional de Cibersegurança, mas eu penso também à Comunidade de Segurança Nacional, que é a gestão coordenada de vulnerabilidades. Esta é já uma questão antiga para nós. Foi talvez das primeiras coisas, dos primeiros dossiês que tive que analisar, que estava em cima da minha secretária em 2022, quando eu me juntei ao Centro Nacional de Cibersegurança. E se os meus colegas sabem bem a confusão que é a minha secretária, aquele dossiê nunca saiu dali.
Nunca saiu dali, mas temos feito passos muito grandes e estamos hoje, esperamos concretizar num futuro muito próximo, e é isso que vos queria mostrar também hoje, num futuro muito próximo, alguma coisa que acomode, ou que seja capaz de responder às expectativas da comunidade de segurança, e não só em Portugal, relativamente à gestão coordenada de vulnerabilidades. Nós estamos a trabalhar nisto já pelo menos desde 2019, tanto quanto percebi, e este vai ser, eu espero, o culminar de uma primeira etapa, mas também o início de uma nova aprendizagem em conjunto sobre esta questão das vulnerabilidades. Posso avançar o próximo slide? Ok, obrigado. Bom, estes títulos, fora da comunidade de cibersegurança, é bastante comum hoje em dia falar-se de ciberataques, de cibercriminalidade. Acho que se tornou uma presença que marca o imaginário coletivo para além das pessoas que se interessam sobre questões de cibersegurança. No entanto, poderíamos dizer que normalmente, podemos considerar que é mais fácil corrigir uma vulnerabilidade do que apanhar, por vezes, um cibercriminoso que a possa explorar. Dando um bocadinho o enquadramento desta questão, nós podemos partir do princípio que todos os dispositivos eletrónicos e de computação, sejam industriais ou destinados aos consumidores, utilizam sistemas operativos, aplicações e outros sistemas dependentes de milhares de linhas de código. Contudo, o desenvolvimento e implementação, configuração, atualização destes sistemas é raramente efetuado sem falhas. E à medida que há uma multiplicação de dispositivos conectados, podemos naturalmente assistir a um aumento também destas falhas. Estas falhas são designadas de vulnerabilidades, já vou dar uma definição um bocadinho mais interessante do que esta, que podem ser exploradas para filtrar dados pessoais, segredos de Estado, causar disrupções na prestação dos serviços essenciais e críticos para a sociedade e a economia. Vocês seguramente conhecem múltiplos casos, aqui enumerámos uma série de casos de ciberataques que tiveram impacto, que tiveram maior ou menor impacto à escala global, mas basta relembrar em 2017 aquilo que foram os ataques do WannaCry, NotPetya, consequências globais na casa dos milhares de milhões de dólares. Consideramos que é, assim, essencial identificar e corrigir estas vulnerabilidades, se queremos evitar que estas sejam exploradas para fins maliciosos. E nisto, os fabricantes e os administradores dos sistemas potencialmente vulneráveis, os primeiros responsáveis talvez por garantir a segurança dos seus produtos e sistemas, não estão sozinhos nesta saga. Existe uma comunidade de investigadores de segurança, nacional, mas também internacional, que descobrem estas vulnerabilidades todos os dias e estão dispostos a comunicá-las, contribuindo assim para aumentar o nível de segurança e de resiliência da cibersegurança do espaço de interesse nacional, uma expressão que nós gostamos muito de utilizar. Esta gestão coordenada de vulnerabilidades, ou CVD, seguindo a sigla inglesa, designa um trabalho conjunto, então, entre vários atores, desde logo os investigadores, também os fabricantes, administradores dos sistemas, mas também autoridades nacionais, como é o caso do Centro Nacional de Cibersegurança. Mas este trabalho, como vocês devem saber, requer um enquadramento. E é um enquadramento que é tanto de um ponto de vista jurídico, mais específico, adaptado ao contexto nacional, mas também um trabalho mais de políticas públicas, digamos assim, adaptado à sensibilização junto da sociedade e dos atores económicos para esta questão. Ora, a criação deste enquadramento, sobretudo legal, apresenta desafios de natureza muito variada, e aqui eu vou focar-me principalmente, até por razões de tempo, naquele que é considerado o maior desafio nesta matéria, que é um desafio de matéria penal. Okay? Nós podíamos também focar-nos na questão da proteção de dados, podíamos focar-nos na questão da responsabilidade civil, propriedade intelectual, mas eu vou focar-me sobretudo nesta que é identificada como o maior obstáculo em vários relatórios, tanto da ENISA como da OCDE,
e de outras organizações. Próximo slide. Não percebi se eu estou a comandar isto ou alguém me pode ajudar. Boa. Ok. Então, muito rapidamente, o que é uma vulnerabilidade? Já demos alguns dos elementos. Muitos de vós me dirão que existem dezenas de definições possíveis para este conceito de vulnerabilidade, como a maior parte dos conceitos tem várias definições, não há nada de extraordinário nisso. Pensem no conceito de democracia. Mas temos aqui um core, digamos que há elementos que são elementos essenciais para definir, ou digamos que formam o mínimo essencial necessário para definir estas vulnerabilidades. E passando logo aqui pelaquela que é a definição dada pela diretiva NIS2, que já aqui falámos bastante, existem 3 pilares associados a esta definição. Um primeiro que é relativo à existência desta falha ou fraqueza, um certo ponto de entrada, o vetor de entrada num sistema, a capacidade de uma potencial agente de ameaça a explorar e a possibilidade dessa exploração resultar num comprometimento de segurança da informação. Só dou uma nota muito rápida. Há uma definição, por exemplo, que encontramos na base de dados MITRE, onde a definição de vulnerabilidade é muito parecida a esta, mas onde se estabelece uma ligação mais explícita aos princípios de base de segurança da informação, a confidencialidade, a integridade e disponibilidade da informação. Em todo caso, eu queria aqui também destacar que, apesar no Decreto de Lei 65, ele se refira ao termo vulnerabilidade, nomeadamente no seu artigo 10º, a lei portuguesa não define o conceito de vulnerabilidade no contexto da cibersegurança até hoje. Isto vai mudar, e vai mudar, obviamente, com a transposição desta diretiva e, como veem, será provavelmente muito próxima, se não exatamente a mesma que encontramos aqui projetada. Ok. Também, muito rapidamente, só para dar uma panorâmica sobre a evolução destas vulnerabilidades. Aqui tendo por base a base de dados de MITRE, em funcionamento desde 99, que se calhar mostra um bocadinho, por um lado, que existe uma evolução muito rápida da identificação destas vulnerabilidades, existe uma tendência crescente, e muito provavelmente estamos muito longe de identificar todas as vulnerabilidades que existem, obviamente, em todos os sistemas no mundo inteiro, mas que talvez eu assinalava aqui o facto de nem todas as vulnerabilidades não são todas iguais. Elas estão, obviamente, classificadas por graus de severidade, através de métricas que podem ter em conta a complexidade técnica, vetor de ataque, magnitude, impacto no sistema e por aí fora. Também queria aqui destacar e dar uma nota sobre o facto da diretiva NIS2 prever a criação de uma base de dados a nível europeu através da Agência Europeia, da ENISA, para a cibersegurança, uma base de dados que será, à partida, de acordo com aquilo que está escrito na diretiva, apenas voluntária e para a qual todas as entidades, mesmo aquelas que não estão abrangidas pela diretiva, podem contribuir. Bom, entramos então aqui um bocadinho mais na parte dos desafios. E isto aqui apresenta-se um modelo bastante simplificado daquilo que seria a relação, desde o ponto da descoberta de uma vulnerabilidade até a aplicação da correção por parte dos utilizadores de um determinado sistema. O meu objetivo deste slide é mostrar que há várias maneiras para isto correr mal. Okay? Desde logo, na primeira, aqui no cantinho direito, vocês conseguem ver que isto é uma corrida contra o tempo. Uma corrida contra o tempo para tentar fechar a janela de oportunidade sobre a qual estas vulnerabilidades podem ser exploradas. Um dos primeiros problemas que encontramos logo é no momento da descoberta e a decisão do investigador que a descobre de saber o que vai fazer com esta vulnerabilidade.
é uma potencial vulnerabilidade. Uma das maneiras pode ser simplesmente vendê-la, e vendê-la tanto a Estados como no mercado negro a outros atores maliciosos. Essa é, se calhar, a maneira mais rápida de fazer dinheiro com estas vulnerabilidades, apesar da sua ilegalidade. Mas também existe a possibilidade de que esta vulnerabilidade seja comunicada àquele que é o proprietário de um sistema potencialmente vulnerável e, sobretudo, ao fabricante do produto que se encontra vulnerável. Esta decisão é importante porque várias coisas podem acontecer de seguida. E no momento da notificação, por exemplo, aqui vemos um segundo problema, e eu aqui não estou a ser exaustivo, há o problema de o fabricante simplesmente ignorar a comunicação que é feita da vulnerabilidade por parte do investigador. Não precisamos de... Podemos tentar analisar um bocadinho as motivações que podem levar as entidades a não, digamos, usando uma expressão, não darem cavaco à comunicação que é feita por obviamente, medo de repercussões com impactos que tenham no mercado. O meu produto não é um bom produto, ele tem uma vulnerabilidade. Mas para evitar este tipo de motivações é que a questão da gestão das vulnerabilidades tem que ser tratada com o tal enquadramento legal e o enquadramento de políticas públicas que falava há pouco. Eles também podem, digamos, sentir-se ameaçados, dirigentes, os acionistas da empresa podem temer repercussões, outras repercussões negativas da descoberta de uma vulnerabilidade, ou muitas vezes também, vamos agora olhar para o outro lado, o próprio investigador pode não saber exatamente como reportar e reportar de uma forma que intimida a própria entidade. Mais uma vez aqui, o que nós precisamos é de políticas claras para evitar este tipo de incompreensões. Um terceiro problema, e acelerando um bocadinho aqui a análise, nós vemos que esta análise da vulnerabilidade pode levar bastante tempo. Pode levar, em média, talvez cerca de 2 meses, temos alguns números, mas para muitos investigadores a descoberta de uma vulnerabilidade existe alguma pressa, sobretudo porque não há necessariamente uma retribuição económica associada, porque ele não a vendeu. Ele agiu de boa fé para que esta vulnerabilidade seja corrigida. É normal que as pessoas comecem a ficar impacientes e, sobretudo, quando as entidades não comunicam sobre o avançar desta própria análise. Outra maneira que isto também pode correr mal tem que ver com o facto de nem todas as vulnerabilidades, do ponto de vista da empresa, podem valer a pena, ou até pode ser possível, do ponto de vista funcional, que elas sejam corrigidas. Pensem naqueles dispositivos IoTs baratos que compramos, a simples atualização da aplicação utilizada por esse dispositivo não é possível. E outra maneira, já aqui no nível da publicação, tem que ver, obviamente, com os timings da publicação, que podem ser diferentes, mas mesmo na altura, quando a correção está disponível, pode acontecer que, sobretudo em sistemas industriais, seja necessário fazer ainda testes antes que esta aplicação seja carregada. Ou seja, os desafios são inúmeros, eu não vou aqui passá-los todos em revista e vou avançar para, então, esta questão, digamos, mais penal daquilo associada à gestão coordenada de vulnerabilidades. O panorama, muito rapidamente, do direito penal europeu, nós temos uma convenção, a primeira convenção internacional do cibercrime, que Portugal assinou em 2001 e ratificou em 2009, que procurou harmonizar tanto o direito penal material como processual e a cooperação internacional. Mas eu gostava que vocês olhassem um bocadinho para os elementos desta infração, onde temos um acesso ilegítimo, ou seja, um acesso que não foi autorizado pelo proprietário do sistema, por exemplo, onde dos elementos essenciais desta digamos, disposição é o acesso simplesmente intencional a este sistema sem autorização constitui uma infração. Mas vejam a segunda parte da frase, que estava previsto a possibilidade, as partes, ou seja, Portugal, os Estados que assinaram esta convenção,
podem exigir que a infração seja cometida com a violação de medidas de segurança com a intenção de obter dados informáticos ou outra intenção ilegítima. E encontramos mais ou menos a mesma estrutura na diretiva europeia que seguiu a esta convenção. Ou seja, esta convenção não consegue, digamos assim, não obriga os Estados signatários a criarem condições para a gestão coordenada de vulnerabilidades, mas ela, de alguma forma, já antecipa este problema. A partir do momento em que se pune o simples acesso, a simples intrusão num sistema, sem exigir uma motivação particular, o facto, por exemplo, de tentar obter algum ganho económico, com algum fim malicioso, o facto de não exigir este segundo elemento leva a que a rede das pessoas que possam estar abrangidas por estas disposições possa também abranger não só os cibercriminosos, mas pessoas com uma intenção, com melhores intenções. Avançando para aqui o panorama português, e aqui estou a pôr um ponto muito focal, mais uma vez também ainda no acesso ilegítimo, aquilo que encontramos hoje na lei do cibercrime, de facto não introduz esta intenção particular na disposição. Mas vemos, por exemplo, e isto é muito curioso, que na lei de 91 de criminalidade informática, ou seja, Portugal não esperou pela Convenção de Budapeste, já agora para tentar enquadrar do ponto de vista jurídico o cibercrime, existia uma expressão que talvez desse alguma margem de manobra para melhor enquadrar a gestão coordenada de vulnerabilidades na altura. E é ali com a intenção de alcançar, para si ou para o trem, um benefício ou vantagem ilegítimos. Okay? Não bastava o simples acesso ao sistema, a simples intrusão, para que fosse um crime informático. Olhando um bocadinho, se calhar, para este futuro próximo, encontramos então nesta legislação recente da União Europeia, nesta diretiva da NIS 2, várias coisas aqui muito interessantes. Uma delas situa-se logo no artigo 12º, que diz respeito à divulgação coordenada de vulnerabilidades, onde se exige que cada Estado deva designar uma das suas CSIRTs, não se esqueçam que há vários Estados que têm CSIRTs nacionais setoriais, com algumas responsabilidades diferentes, como uma coordenadora para efeitos de divulgação coordenada de vulnerabilidades. Okay? E o papel está muito bem definido, que é de intermediário de confiança. Agora, exatamente o que é que isto quer dizer, intermediário de confiança, no caso da gestão de coordenada de vulnerabilidades, é alguma coisa que eu, por acaso, gostaria muito de ver já até no próximo painel a seguir a mim, que explicassem um bocadinho o que é que eles gostariam que, por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança fizesse se for designado coordenador para efeitos da divulgação coordenada de vulnerabilidades. Que tipo de apoio é que gostariam de ter da nossa parte? Eu vou dar alguns exemplos daquilo que é a legislação do ponto de vista do direito comparado, para verem algumas alternativas possíveis. É muito interessante que a diretiva não dá instruções detalhadas sobre como é que esta gestão coordenada de vulnerabilidades, o enquadramento legal deve ganhar corpo a nível nacional, mas diz uma coisa muito importante, que é os Estados devem assegurar que pessoas singulares ou coletivas possam comunicar uma vulnerabilidade de forma anónima se assim o solicitar. Okay? Eu tenho algumas suspeitas que eu acho que sei qual foi o Estado-membro que colocou esta parte aqui de forma anónima. Isto também pode levantar alguns problemas, eventualmente, sobretudo se vier a descobrir, por exemplo, que, de facto, a pessoa que comunicou a vulnerabilidade também tinha segundas intenções. Vocês veem com algum maior detalhe, aqui coloquei apenas um considerando. Os considerandos às vezes ajudam-nos a interpretar os artigos das diretivas e dos regulamentos. Este considerando estica-se um bocadinho mais e explica um bocadinho, tenta dizer, bom, tentem lá resolver este problema do enquadramento penal da gestão coordenada de vulnerabilidades, que é de facto um problema essencial. Do ponto de vista do direito comparado, das políticas públicas comparadas, nós temos um relatório muito interessante da ENISA de 2022,
que faz um bocadinho, dá-nos um panorama daquilo que é a situação em cada Estado-membro. Tenham em mente que isto é reportado pelos próprios Estados-membros. Por exemplo, se olharem para Portugal, vocês veem que se calhar estávamos um bocadinho otimistas em 2022, se calhar, já estamos um bocadinho mais a verde do que a maioria. Mas uma coisa que é dita neste relatório, muito importante, é assinalar que a França, a Bélgica e a Lituânia e os Países Baixos, como sabem, são os únicos Estados-membros que consideram ter implementado esta gestão coordenada de vulnerabilidades. Como é que eles fizeram isto? Há aqui algumas coisas, em alguns países, sobretudo nos Países Baixos, não foi considerado necessário proceder a alterações legislativas. O que aconteceu nos Países Baixos simplesmente foi o Ministério Público ter publicado uma carta, digamos, aberta, onde elencava condições, nomeadamente o respeito do princípio da proporcionalidade, o respeito da subsidiariedade, o respeito do princípio da necessidade, na ação do investigador, ou seja, ele não vai para além daquilo que é necessário para descobrir a vulnerabilidade, ele não passa um determinado limite, não utiliza determinados meios para obter esta informação, como, por exemplo, ataques de DDoS, o recurso a malware. Se o investigador respeitar estes pressupostos, digamos assim, o Ministério Público afirma publicamente, então nesta carta que foi publicada penso que em 2019, sendo que a política já é nos Países Baixos é 2013, o Ministério Público considera que não vai proceder à investigação ou à acusação, não vai deduzir a acusação da pessoa por acesso, por exemplo, acesso ilegítimo a um sistema de terceiros. No caso português, isto não é possível. O princípio da oportunidade não está consagrado na nossa ordem, aquilo que é chamado de princípio da oportunidade, não está consagrado na nossa ordem jurídica, vigora o princípio da legalidade da iniciativa, isto é, o Ministério Público, tendo notícia de um crime, tendo indícios suficientes relativamente à sua autoria, o Ministério Público não pode simplesmente decidir, com base em razões de interesse público, não deduzir uma acusação. Okay? Então, o legislador português limita, assim, de alguma forma, a liberdade de apreciação do Ministério Público. Existem boas razões, atenção que isto é uma discussão sobre qual deles é que é melhor, existem boas razões para também ter, digamos, o princípio de legalidade em Portugal. Mas então, reduz a liberdade de apreciação do Ministério Público nesta matéria, contrariamente àquilo que normalmente se passa nos países de tradição jurídica mais de common law. Em França, a solução é diferente e é uma solução também já com já tem alguns anos, desde 2016. O legislador francês criou uma exceção ao dever de denúncia de crimes da Equipa Nacional de Resposta a Incidentes. Vocês podem ver isso no Código de Defesa francês, que no artigo 2321-4, que os funcionários da ANSSI, da Agence Nationale de la Sécurité de Systèmes d'Information, não sejam obrigados a denunciar a prática do ilícito penal, que venha a ter conhecimento através de um mecanismo de gestão coordenada de vulnerabilidades, quando o investigador transmite as informações relativas à existência desta vulnerabilidade, seja de boa fé, e é a expressão que é utilizada na lei. Digamos que, e houve uns debates muito interessantes a nível na Assembleia Nacional Francesa sobre esta questão, porque existe uma enorme responsabilidade da ANSSI garantir e, digamos, homologar a existência desta vulnerabilidade e não só isso, também a própria existência da boa-fé da pessoa que a reporta. Okay? Eles consideraram na altura que, tecnicamente, a equipa de resposta a incidentes da ANSSI era melhor posicionada para avaliar a motivação do investigador e não só também a parte da própria vulnerabilidade. Na Bélgica, temos uma terceira solução. No artigo 23, agora da transposição da diretiva, a Bélgica deu um grande passo, é um dos poucos países, um dos poucos Estados-membros da União Europeia que já procedeu à transposição da NIS2 em abril deste ano, e eles incluíram aqui uma outra solução,
que é uma solução que permite excluir a punibilidade de determinados cibercrimes sem que estes atos deixem de ser considerados ilícitos. Ou seja, optou-se por um mecanismo de prevalência do interesse público que permite que, desde que preenchidas determinadas condições legais que estão na lei, isto é importante, porque, por exemplo, no caso dos Países Baixos, isto está apenas numa carta pública, uma espécie de compromisso do Ministério Público. No caso francês, essas condições são essencialmente avaliadas quase só pela equipa de resposta a incidentes. No caso francês, temos um bocadinho mais de... As condições estão determinadas, ainda que elas sejam as mesmas, por exemplo, que encontramos, se calhar até na Carta do Ministério Público, estas condições estão definidas na própria lei. Mas existindo estas condições, e mais uma vez voltamos aqui à questão da proporcionalidade, da necessidade e do agir pelo interesse público, tendo em conta a contribuição da identificação e potencial correção da vulnerabilidade para o nível de cibersegurança nacional, considera-se que o interesse público resultante deste nível de segurança alcançado justifica a não punição de determinados atos que, noutras condições, seriam puníveis. Okay? Isto são um bocadinho algumas das coisas que nós próprios, vocês devem perceber, nós também olhamos com muita atenção para tentar identificar um modelo, eventualmente, ou um modelo já modificado nesta matéria. Mas nós não esperamos, obviamente, para agir. Nós conseguimos, digamos, em 2023, uma pequena linha. Vocês não sabem, às vezes, o que é preciso, o esforço que é necessário para convencer vários diferentes ministérios de diferentes áreas da importância de uma coisa que eles até ali ignoravam, da importância de modificar, por vezes, uma lei para poder estabelecer uma cooperação formal sobre uma determinada matéria. E isto aconteceu em 2023, na 2023, que é a Lei da Política Criminal para o biênio de 2023 e 2025, vocês conseguem encontrar no artigo 9, nós conseguimos que, para a prevenção da cibercriminalidade, vejam, o escopo é bastante reduzido, mas ainda assim, o Ministério Público e o Centro Nacional de Cibersegurança desenvolvem os mecanismos necessários à implementação eficaz e segura da Política Nacional para a Gestão Coordenada de Vulnerabilidades. Isto pode não parecer muito, mas é às vezes o que nos ajuda também a, dentro das várias coisas que temos que fazer, e o Ministério Público também tem muitas em mãos, das várias que nós darmos mais prioridade a um determinado tema do que daríamos se não houvesse alguma coisa na lei. E posso dizer que essa colaboração tem acontecido e ela será visível, espero eu, na transposição da diretiva ainda este ano. O meu tempo está a chegar ao fim. Eu queria-vos dar então aqui algumas pistas. Então, para este futuro próximo, nós apontamos para a existência de um enquadramento legal de gestão coordenada de vulnerabilidades em Portugal que permita e autorize o CERT a desempenhar de maneira eficaz esta função de coordenação para efeitos da divulgação coordenada de vulnerabilidades. Esta coordenação exige necessariamente recursos. Eu sei que há alguns centros nacionais da União Europeia, em outros Estados-membros da União Europeia, existe pelo menos uma ou duas ou três pessoas exclusivamente dedicadas à análise e a esta questão das vulnerabilidades. Nós também precisamos dos mesmos tipos de recursos, eventualmente. Precisamos com este enquadramento, nós vamos querer proteger os investigadores, definindo os princípios, pressupostos e procedimentos que devem ser respeitados para evitar as consequências penais, mas também proteger os fabricantes e os administradores dos sistemas, nomeadamente quando os princípios e pressupostos e procedimentos que estão definidos não sejam respeitados. Okay? Não há nenhum cheque em branco em vista, é preciso que esta mensagem seja clara, mas nós temos muita confiança que, definindo estes princípios e pressupostos e os procedimentos, que às vezes também em políticas, em conjunto com a comunidade de cibersegurança em Portugal, e aqui penso, por exemplo, à colaboração com a AP2SI, que no passado já aconteceu sobre esta matéria, vai ser absolutamente essencial para a realização deste projeto. Ou seja, a transposição não vai ser, digamos, um ponto final nesta questão das vulnerabilidades, mas é um ponto de partida essencial.
E, por fim, nós queremos, e isto também é muito importante, incentivar a adoção de políticas de gestão de vulnerabilidades por parte das entidades públicas e privadas. Ou seja, não chega a haver uma proteção penal, nós queremos incentivar as entidades a terem uma política própria que defina os limites daquilo que eles consideram aceitável, com uma comunicação clara e eficaz para que esta gestão das vulnerabilidades em Portugal ocorra da melhor forma. E penso que é tudo. Muito obrigado por me ouvirem e um bom resto de conferência. Obrigado. Muito obrigada, Rui, pela apresentação, que acaba também aqui por dar uma introdução ao nosso próximo momento. Vamos ter uma mesa de debate e eu aproveito já para deixar aqui a indicação de que vamos ter este debate em inglês, porque vamos ter uma participação internacional e por esse motivo será mais fácil a comunicação. Passo a apresentar o tema deste próximo momento, Seeing Through the Code, the Technical Vision for a Coordinated Vulnerability Disclosure. To participate on this panel, please join us to the stage David Sopas for SHAR 49, Pedro Umbelino, Byte e ainda o Christian Candez da InCyberCert, Spanish National Cybersecurity Institute. Welcome all. Welcome. Hi. To introduce, software vulnerabilities continue to pose significant risks to organizations and individuals alike. It's imperative to establish effective frameworks for disclosing and addressing those vulnerabilities responsibly. Can someone scan, identify, and test vulnerabilities? Who can publish or should publish? Do we need support from the National Cybersecurity Center to manage this disclosure? Or should we contact CVE numbering authorities to help with this disclosure? In this debate, we will explore the challenge and opportunities for both security researchers and security researchers and organizations. Let's start. And Christian, we have to wait a little bit, please, with us. Pedro Umbelino, I will start with you and draw on your experience for a contest. First of all, what is a coordinated vulnerability disclosure? Tell me more about this, and why is it so important in the context of cybersecurity? Okay. Hi everyone, it's a pleasure to be here. I'd like to thank first CNCS for inviting me, and I would like to acknowledge my esteemed colleague from Spain and David. So coordinated vulnerability disclosure is when a security researcher and usually a vendor agree on certain terms to inform a wider audience about some vulnerability. Now, this might include a third party like, for example, CERT or CNAs. It's great to hear our latest speaker, the news that we have from CERT, that we are working towards progress in that regard. So why is it important? So for a long time, we had this discussion about should vulnerabilities be public or not? Should the general public be aware of vulnerabilities? So this is a conversation that has been ongoing in our security community since, I don't know, more than 20 years. And there are different factions, but in general, we assume that we cannot fix what we can't know. So it's better to have visibility into vulnerabilities and know that they exist for us to be able to fix them than to try to hide them and have the vendors just fix the vulnerabilities and don't tell anyone. So as that basic principle, there's different ways to approach the issue. So what
we see nowadays usually happening is you have a security researcher that finds a vulnerability. Now, he might be doing that because he's in a bug bounty program. He might be accidentally discover a vulnerability. He just wants to reach out to the vendor and inform the vendor of this vulnerability so that they be able to fix it. So this process and these conversations that now start between a researcher and the vendor is the coordinated disclosure process itself. It might be more or less coordinated depending on the parties and depending on the vendors. I'm sure we all have our stories, and we are going to certainly talk about the stories where vendors don't respond, and we have to find other means. So in a nutshell, it's a very important part of the process to make the internet and the IT space a more secure world. Okay, thank you. Christian, how does in CyberCert get involved in the CVD process, and what is the main responsibilities? What is the role of National Cybersecurity Authority? Hi, first of all, thank you very much for having me. I'm sorry for not being able to attend the Congress. I hear a bit of echo, but I hope you can understand me well. Okay, I think the national certs can play a really important role. Okay, in Spain we have like two parts. We are like a national cert, but we are also a CNA. Okay, we are a good CNA, one of the 6 that are in the world. So things are more easy for us when we are talking about CVD. And but the national cert can play a significant role even if it's not a CNA. Okay, what a national cert can do is coordinate all that process, put in contact the researchers that discover the vulnerabilities and the affected parties that usually are vendors, and try to first of all escalate, because usually the situations are a bit weird because the vendors doesn't want to, acknowledge the vulnerabilities, let's say so, and the researchers want to make the biggest impact on their findings. So you need to coordinate a bit on this process. And if you are a CNA, things are more or less the same. Okay. But you can assign a CD, so you have like more power behind you that helps you coordinate all the process. And in my experience, I think that for us it's been really great to become a CNA. So I encourage all the national certs to become one. I think it's really good, and I think that it certainly helps in the CVD process with all the involved parts. David, in the current context, what is the role of researchers in the public disclosure of vulnerabilities, and when it's appropriate to public disclosure? Okay, thanks for the invitation, first of all. Well, the role of a security researcher, before starting any type of research, pen test, whatever, the most important part is to read the scope of engagement. All the rules should be legally and comply to everything. So if you're working for example, on a client that is located here in our country, in Portugal, you should respect the laws in Portugal. If you're trying on another country, like our Spain, it's also a little bit different. So you always need to do your work and your research based on that rules. Not only that, the organization itself, the ones that have a coordinated vulnerability disclosure program, should also clarify all the rules that a security researcher could try and to communicate clearly what can be done and not be done.
like the previous speaker, like denial of service, of course, usually it's out of scope. Also, other things that could affect other users, like for a proper proof of concept, you could try using your own account and not using and do not retrieve all the information for millions of users. You don't need that to create a point. So that's some of the things that you should be aware of. Also, the disclosure, the last part that you described, it's important that both parties agree upon. Not only to release it to public, and that could affect users if it's not patched, but use a third party, like Pedro said, using CERT or any other mediator to protect both sides, the organization and the security researcher, of course. Well, Pedro, do security research need more support from national cybersecurity authorities? Absolutely. We do. On several cases. One of which I briefly talked about, is the outreach. So it's sometimes not easy to actually contact the affected vendors of products. And that's something that I think national certs and other agencies can excel, not only because they know who to contact, but they have a different authority than a single researcher, even me working for my own company. When we try to disclose some vulnerabilities, sometimes we don't have a reply. We don't get a reply. And so just as a small example, so BitSight is the company where I work is an American company. So we have close relationships with CISA. Not just because we are American, but historically we work with them to disclose vulnerabilities. So it's very different when the vendor gets an email from CISA, which has a different authority. I think it even has more powers than most agencies. It's very different, the type of reply that you get, instead of being just a single researcher or even BitSight trying to highlight a vulnerability. Vendors tend to reply to such agencies. They lend you credibility to your research. They usually help you establish a more centralized coordination process where everybody knows where to go, or they have some platform where everybody can jointly collaborate. And they mediate as a third party that has some interest in having the vulnerability fixed. Because one thing, so we talked about vendors, we talked about security researchers, but in the end what we want is the users to be more secure. We want a more secure world, right? So that's the main thing we're trying to protect. And in this case, CISA actually acts as a very powerful agent of change, because David mentioned it's important for us to agree on a set date for disclosing vulnerabilities. But so that's all very interesting, but sometimes vendors do not collaborate, right? They don't reply, they don't care, they just don't fix the vulnerability, they don't issue a patch, or just stall for a long time. So if you're just a single researcher, your ability to ask them to comply is very different from a national agency demanding that the vendor complies with a fix or some sort of workaround, so the users be more secure in the end. So it's very important to work with those agencies, and they, as mediators, they have a lot more power than just the normal coordinated disclosure process between a security researcher and the vendor has. Yeah. Christian, how national cybersecurity centers like eCyberCert can help more these security researchers? Well, I think that it depends. I guess that trying to give them all the support that it's difficult for me because the sound.
I hear me double. Sorry. So No problem. let me put this a bit down. That's everything okay? Yeah. Okay. I hear me double, so it's Okay. big, but I will lower it. I think that all the national cybersecurity centers what can do is try to make things easier for the researchers, because sometimes it's hard for them, because usually when they contact you, they contacted earlier the vendors, as my colleagues say, that usually if you are a single researcher trying to contact a vendor, they want, usually, okay, the vendors want, do match, okay, with your report. But what we can do as national entities is try to coordinate all that research, all that finding that they have done, and try to explain to the vendors, making things easier for the researchers. And I think that one thing that is really important is to give credit to the researchers, because most of the time the researchers that find vulnerabilities, that find issues, they do it on their in their free time. So giving them like you can't give them prizes, okay, but giving them I don't know, some a knowledge for their findings, I think it's a really good thing that a national entity can do. We have a ranking, and the researchers love it. They fight between each other, and yeah, I think that making things easier for them is the best thing we can do for them. Yeah. David, the benefits for researchers and the organizations are easy to understand. We can talk about that. But what are the risks in the public disclosure of a vulnerability? Well, the most dangerous thing is to danger information from other users, of course. To be disclosed without being properly patched is a big security issue, of course. But I would like to go back a little bit. One of the things that Pedro said, and it makes all sense, but I didn't want to interrupt him. It's the part that it should be also interesting for a colleague to know, that what CISA does is to, and Pedro said it perfectly, demand. Most of the times, we as a security researchers, when we try to approach organization, because during our research we found out a vulnerability that could affect millions of people, or other type of product or something like that, and we try to reach on every channel possible, social media, email. Even if they have CVD, they usually don't reply. They have even PGP for communication. Still, we use it, don't reply. So this is kind of frustrating. And if we have an organization, this is a tip for all national cybersecurity centers, is that create some type of forcing or demanding, like Pedro said, or even creating a law with specific days or a warning to be like, guys, you need to fix this, okay? This is very dangerous. This is critical for everyone that uses internet. So, like it could be a car, for example. We could find vulnerabilities that could affect literally the life of a person. So reply. It's just that. Okay, going back to the question. Yeah, the main concern is the sensitive information become public, and that shouldn't happen, of course. So it's it's crucial to maintain and coordinate the vulnerability disclosure, of course. Pedro, all individuals who use the technologies are exposed to these vulnerabilities. Can society also participate in this coordinated vulnerability disclosure?
what contribution can civilian society make? Well, first of all, in a more practical way, assuming not everyone is a security expert, we can vote. We can vote for politicians that actually work out the laws that we need to have the internet a safer place. Of course, as we get more technology educated, I believe there's always the eventuality of more and more folks even find vulnerabilities. And if it's, like we said before, if there's an easy process to report it, of course, you don't have to be a security researcher to find and report a vulnerability. Some of them are really quite simple. Some of them are found by accident. And I guess every single person will realize when they log into their own social media account or whatever, if they see the photo of someone else on their profile and they realize it's not them, maybe they found something they shouldn't, and who should they contact, right? So there is certainly space for everyone in this process. Of course, some more than others, yeah. Christian, how we can promote trust and collaboration between security researchers and organizations? Well, I think that the best way to do that is to, try to sell the work that the researchers do to the vendors, do it well. Okay, like, okay, this is a serious report that they have found. You have these vulnerabilities, and these researchers have been working on this issue like a really long time. So usually what we try to do when we contact vendors is we try to make the researchers like the good guys. Okay? A researcher doesn't want to punish like a vendor. What they want to do is to make like a country or the environment or the internet or whatever, they want to make it safer, okay, with their findings, with their work. So what we try to do is we try to tell the vendors that the researchers are the good guys, that they are trying to help, and that they are only reporting their findings. And so far, in the most of the cases, it's working good. And even after after some researchers have found several vulnerabilities in product, maybe in some cases the vendors try to contact the researchers in order to give the thanks and all that stuff. So yeah, I think that's the best way to do it. David, how does current law impact the CVD process? What changing in the law could improve the effectiveness? That's a great question for someone that knows the laws. I'm not the right person. But in my opinion, with the mediation from the National Security Center, it could be very useful to protect both sides, especially the security researcher that do it most of the times not only for credit or money or whatever, it's for the security of all. And this is very important to mention. And he wants to feel protected. He wants to know that, okay, I'm helping an organization, but I don't know if in the other side, they will try a lawsuit against me because I try to obtain or somehow did something that it's against the law in Portugal, for example. And we have very strict laws here in our country. It could be more flexible, but I think there enters the part that we can have the mediation to solve that kind of problems, of course. Like 2 years ago, I can tell an example that I know a friend of mine, it's not Portuguese, he's from Israel. He tried to disclose information directly to an organization, a well-known organization, with a perfect report describing everything, because
also, I want to mention that it's also very important to create somehow something that you can tell the organization step by step, what did you find, remediation, proof of concept like written for a child, because we never know who is on the other side. And that way, he did that. It was everything according to the responsible disclosure program described on their page, and they tried to create a lawsuit against him because he had access to information that was sensitive and everything, but it was his own information. Though it's like a gray area, but in the end, he also contacted CERT in Israel, and they solved it out. But yeah, we need protection. More protection. More protection. Pedro, Yeah. and you, what do you think about the impact of the law in CVD process? Well, that's a great question. I surely appreciate it's hard. It's hard. I understand, like the previous speaker was saying, like our previous law had the intent in it, right? And now we don't have it. Still, intent is something very hard to prove. So everyone that's seen an American movie, you have that lawyer say that intent is not something that you can prove. You cannot prove intent. I think it's still important to be in the law itself, and regardless of being hard to prove, and common sense being hard to implement in terms of writing the laws, we need to solve that problem. I'm not a lawyer or a lawmaker. I don't know the best approach, but we need to go in the direction that people feel comfortable talking about the vulnerability they found. I can give you an example. Let's say, hypothetically, just an hypothetical example, on a government website where you take care of your finances. In the web browser, there's a URL that has some numbers, right? And you want to open a new tab, and you copy-paste that URL, that long string, but you forgot to add one number. And suddenly you are looking into someone else's declaration, or the IRS declaration. So what do? So you just add access to information that's not yours. It's not authorized. You're not authorized to pen test that system. There's no intent in the law currently. Should you report it? Would you report it if you know that currently you will be committing a crime? Because being a state website or a government website even adds to the fact that you are currently reporting to the body that will probably sue you. So how do you proceed on those terms? We need to solve it. We need to come out to conclusions. We should, like the security researcher community should be involved in that process. Like the previous speaker also said, we cannot give, carte blanche to everyone just to break systems, but we need to be more friendly to researchers that want to report it. Yeah. Christian, and in Spain, do you feel the same? Law impact the CVD process? Yeah, I totally agree with my colleagues. We need to give the researchers a safe harbor in order to report the vulnerabilities, because that's totally what they are saying. We had a few cases that the researchers came to us after they reported the vendors, and they had, serious trouble, and thankfully we were able to escalate the problem. But yeah, I think that what we can try to do is to have a safe harbor for the researchers. But if one college told it before, when they respect the rule, because there are things that they can't do. So, for example, you can't try to. You have a bad intent, they will know for sure because there are logs and stuff. So, but if your intent is good, I
guess that yeah, our focus and our goal is to have a safe harbor for the researchers. And also, I think that the laws have a huge impact on CBD. Right now, it's not approved. Okay, it's only it's not on paper, but the CRA law, the Cyber Resilience Act, they are a pretty heavy law regarding on CBD, and we will see what this law at the European level ends up being, but I think that it will be good because it will give the researchers I think that more guarantees, and it will demand the vendors to patch the vulnerabilities in a fixed time. It has a huge. I have another question for you, Christian. Does InCyberSearch have plans to make the CVD practice stronger in the future? I mean, our role is pretty strong right now because we are already a good CNA, so there's not much we can do. What we can do is to improve our service because we are a public entity, so our resources are limited. So even though we have like a period, okay, we have a 60 days that we give the vendor in order to patch the vulnerabilities that we report to them. Usually we don't have, I mean, when the 60 days passes, we don't have enough time to disclose all the vulnerabilities because we don't have the means to it. For example, last year, I think that we disclosed something near 200 CVEs, and each year the service is growing. So yeah, of course, we need to improve the already existing service, and yeah, we always try to improve our CVD policy day by day, but yeah, as I told you, it's pretty strong right now, so yeah. Mm-hmm. David and Davide, Pedro, the next question is for you both. Looking at the central theme of this conference, prevention, how do you see the evolution of CVD in the coming years? What the trends or innovations might emerge? Can you start, David? Okay. That's okay. Sorry. So, I think I want to believe that most governments and organizations will invest a little bit more, not enough, but a little more on cybersecurity and coordinated vulnerability disclosure. Why? Because of, I think, pressure from everyone. Because of GDPR, because of personal acts, and you name it. It's important to create, and now cybersecurity in the last couple of years has become like a trend. I believe Pedro and I have more than 20 years in the industry. We know that every year this cybersecurity topic is becoming bigger. We believe that it will improve, but we need to create closer communication between governments, national cybersecurity agencies, and security researchers, of course. Not only with mutual meetups, events like this one, but more often. Some of them with closer personnel. And also it's important to create some kind of training to the national security agencies also, because sometimes it will be interesting to show them new techniques. I'm not telling that we are better than them,
but they could teach us, and we could teach them. So we are working together. We want all security to everyone, and remember that we need to create some kind of standard for ethics. And I think Pedro, in one of the events that he was with a colleague, told that ethics, each person has his own. And it's true. Ethics is like relative. It's not all for everyone. It's not the same thing for everyone. So it's important to refer that also. Thank you. Pedro. I think we will definitely improve this process and others related to cybersecurity, even if just by need. So if you look at the panorama right now in the world, you got wars, you have a lot of interesting cyber attacks going on that half of them we still have, well, probably more than half. We haven't figured out exactly, but they are actually now affecting lives almost directly. So we need to improve, not only because it's the natural evolution of things, but we are urged to do so. Another important factor that we live today is the Industry 4.0. So everything, in a nutshell, everything is getting connected to the internet. Everything is online. My fridge is online. So what happens when my toaster is online? What happens when some guy in some foreign country starts to turn on all the toasters at the same time and people's houses start to burn? So I'm not trying to spread fear, but the trend that we are following of connecting everything and everyone to the internet just has a lot of advantages, but from a security standpoint, it's kind of a nightmare. Adding to that, we are bringing legacy systems like ICS, OT systems that were old, that were not designed to be on the internet, and we are seeing creative ways of putting them online. They were not designed, but as we want to extend their lifetime, we design other systems that make them speak internet, if you will. So we are having a lot of different factors that just exponentially increase the attack surface for everyone. And if we are not expediting this process of getting better at finding, disclosing, and fixing vulnerabilities, we just increase our risk as a global. Yeah. Thank you so much. Christian, your final words about this, the future challenge, opportunities of this current. I think that the biggest challenge is to not waste time, because I mean, the vulnerabilities won't stop, okay? And as Pedro said, everything is connected, and it's just a matter of time that something really bad happens. I mean, we are connecting now a lot of healthcare like systems, personal devices and stuff, and with the years, everything will become more connected, and I think that we really need to create like a big environment in order to make things easier and faster, a lot faster, between the researchers and the vendors, in order to try to fix the vulnerabilities as soon as possible, because I think that that's the biggest focus that we must have to be safer and to improve, I guess, to improve the times and the communication between the parties. Thank you. We have 4 minutes. David and Pedro, do you have any advice or any idea who could we like to share about opportunities and challenge of security research and organization in this year? Last words, please. David. So one of the things that I was listening to Chris, and I remembered immediately that imagine like the last data leaks that went public like a
few years ago, Ashley Madison, nowadays Ticketmaster and everything. Imagine that these companies had a coordinated vulnerability management system, that security researchers could provide information how to prevent this. That way, these type of companies didn't have the impact of loss on the media, on their own net loss and everything. So this is just how important is to have this type of programs in every company or organization. And I don't know what it is, but I will continue to the end. What's your final consideration for this team? I agree with both my colleagues. I will just say that I'm not as optimistic in terms of having private companies to volunteer to solve the problems. And at some point, we need to, national certs, national authorities need to step up a bit. There's always risks there, but there's some things that they may and can do, like help with the vulnerability disclosure, coordinated. I think CERT is on, CERT.pt, from what I saw, is on the right track. We definitely should look at countries that are more advanced and use the good ideas and learn from the mistakes that others have done in the past and work from there. Try to improve on what others already started. Thank you so much for your sharing. You may return for your seats. Christian, thank you. We hope to see you in the next year. Bye. Thank you very much. Thank you for all. Thank you. Thank you. Muito obrigada a todos. E é desta forma que partimos para um intervalo. Vamos voltar aqui aos trabalhos às 5 em ponto. Contamos todos convosco. Até já.